na palavra. Não ouve essas vozes que te acusam, que tu já não és digna de estar Estou na presença do Senhor. A paz, Senhor, minha irmã A Esmeralda. paz, irmã Mônica, a paz. A paz, Senhor, a todos que estão aí em casa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos aqui para um momento onde nós vamos conhecer o testemunho da nossa irmã, onde nós vamos conhecer um pouquinho mais daquilo que o Senhor fez em sua vida e nós vamos desfrutar desse momento. Eu acredito que vai ser uma bênção, então eu te convido, fique aí, não perca este momento, vai ser muito edificante. A Bíblia diz, meus amados irmãos, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Jesus convida a seguir. A paz do Senhor mais uma vez, minha irmã. A paz, minha irmã. Eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a irmã Esmeralda? Eu gostaria que fizesses uma breve apresentação de quem tu és aos nossos irmãos. A paz, irmãos. Eu sou a irmã Esmeralda, angolana, mas vivo na França. E foi aqui na França onde eu me converti. Glória a Deus. Foi aqui na França onde eu me entreguei a Cristo, que lá para frente vocês vão conhecer um bocadinho da irmã Esmeralda. Amém. E sou uma serva de Deus, hoje posso dizer com orgulho, né? Deus. Com orgulho sou uma serva, na qual já não tem outro caminho além desse. Amém, glória a Deus. Eu realmente consigo notar essa emoção, o amor e entrega quando tu falas de Jesus. Eu Aleluia. gostaria que tu nos contasses um pouquinho de como foi a tua trajetória antes de conhecer a palavra de Deus. Na verdade, eu sempre conheci a palavra de Deus, desde que eu me conheço, que eu era muito pequena. A minha mãe sempre teve aquela atenção de nos levar à, à igreja. Eu me lembro, eu era muito pequena na altura, isso lá em Angola, e eu comecei a conhecer Deus como católica. Como católica, lembro naquela altura, a minha mãe, todos os domingos, ela mandava-nos para a igreja. Mandava-nos para a igreja todos os domingos, não havia domingo que nós faltássemos na igreja. Eu fui seguindo aquilo e fui crescendo. E na minha adolescência, depois eu entrei num grupo de jovens, na qual fazíamos retiro. Bem, na verdade, eu sempre tive com Deus e sempre amei Deus. Mas, bem, na verdade, eu vim conhecer o verdadeiro evangelho aqui. Bem, na verdade, eu me converti aqui na França. Eu saí da Angola, não porque eu queria emigrar, não porque eu queria vir viver na Europa, não. Eu saí da Angola por situações de saúde, porque depois de ter o meu filho, já quando completou 1 ano, começaram os levantes com a saúde do meu filho. Andamos muito. Eu fiquei aí 3 meses. 3 meses e 3 meses de noite perdidas, desespero, porque a nossa vida era andar. Começamos clínica por clínica, clínica por clínica, mas ninguém me dava um diagnóstico certo para com meu filho. Depois das clínicas, posto médico, não, nas clínicas, às vezes, os médicos aldrabam, quanta coisa. Comecei a ir para o centro médico, mas não dormíamos. Foram 3 meses que nem eu, nem a minha mãe, e o meu irmão às vezes que nos acompanhava, porque o meu bebê ainda, eu tinha que amamentar. Então foi difícil. Até um dia que eu entrei na casa de banho do hospital, eu disse, é que eu não estou a conseguir, vou emigrar. E cheguei no trabalho cansada, na altura, porque antigamente, eu em Angola, o meu trabalho era como produtora de televisão.
Eu trabalhei muito tempo como produtora de televisão. Trabalhei com a Semba Comunicação, trabalhei com o Canal 2. Tanto que eu, quando saí de Angola, eu não despedi, eu desapareci. Muita gente do, da nata social, né? Amigos, colegas, não sabiam onde é que eu andava. Não sabiam onde é que eu andava. Então, tem muitos que disseram não, caiu, ancorou, desapareceu, porque foi de repente. Tudo aconteceu assim, as batalhas começaram a vir na minha vida assim de repente. Foi lá quando eu tomei a decisão de poder emigrar. Ainda comentei com o meu irmão mais velho, não. Vou arrumar tudo, eu venho porque aqui não estou a conseguir encontrar um diagnóstico certo para o meu filho. E o meu irmão disse, não vem. Tu não vais emigrar, fica aí. Tu tens um bom trabalho, tens uma postura, tu és conhecida e eu tenho orgulho de ti, do que tu estás a fazer como trabalho. Porque naquela altura eu estava naquele mundo, né? Que nós muitas das vezes achamos que é um mundo perfeito, é um mundo cor-de-rosa, e muitas das vezes não é. Então eu estava a passar por esse combate. Mas eu costumo dizer que Deus me deixou passar todo esse combate para me levar a conhecer o verdadeiro Cristo. Eu costumo dizer que eu me lembro quando eu engravidei do meu filho, houve uns levantes e a minha mãe disse, não te desanime, este filho vai vir para mudar muita coisa na tua vida. Olha ele como uma bênção. Ele vai vir mudar a tua vida. Eu tinha uma vida que não era vida. Não era vida. Não era a vida que Deus se alegrava. É um mundo cor-de-rosa, mas que naquele mundo cor-de-rosa Deus não está. Nós podemos falar que temos Deus. Eu orava, eu sempre fui de busca. Sempre gostei, ia para a igreja, mas eu não conhecia o verdadeiro Cristo. Eu ainda não tinha feito o verdadeiro encontro com Deus. E foi lá quando eu cheguei aqui na França, não nesta cidade onde eu me encontro agora, na primeira cidade. Fui procurando igreja e lá encontrei uma igreja. Tentei, mas ao final não é aqui. Fiquei naquela cidade por 1 ano e meio, quase 2 anos. E depois passei para essa cidade. Eu cheguei aqui, eu me lembro nesta cidade, cheguei no sábado. Mas lá na outra cidade eu buscava, eu ia à igreja também todo domingo. Mas bem na verdade, o verdadeiro encontro com Deus, eu ainda não tinha tido. E eu sempre busquei mesmo lá para trás em Angola. Eu ia. A minha mãe hoje, ela pode testemunhar que eu é que levei ela a Cristo. Mas eu não estava com Cristo. Glória a Deus. Amém. Ela testemunha isso. Amém. Minha irmã, eu notei que quando tu falaste um pouquinho daquilo que foi o teu passado, tu mencionaste a televisão. É uma coisa que tu trabalhavas. E nós sabemos muito bem como é um pouquinho nesse mundo da televisão, os corre-corres que há e tudo mais. Como é que foi para uma mulher que já tinha uma carreira conceituada sair desse meio e vir para Cristo e abandonar completamente tudo? Qual foi o clique? Como é que foi? Como é que foi a tua entrega? O que é que você precisou deixar? Porque muitas vezes os nossos irmãos que estão aí em casa, eles questionam-se sobre essas situações e se calhar só falta uma decisão para eles entenderem que aquilo que estão a viver não é nada comparando com aquilo que Cristo apresenta. É como eu dizia, eu dizia que eu acredito que houve essa tempestade na minha vida. Deus primeiro ele me dá um filho, para ver se ele vai me levar mais a ele. Porque Deus é aquele que ele chama, mas ele é aquele que quer entrar nos nossos corações. Mas nós temos que deixar Deus entrar. Então, Deus já me chamava, o chamado já estava em mim, mas eu que não estava despertada. Então, ele teve que me espremer com esta batalha do meu filho. E quando nós estamos no meio de uma batalha difícil, onde é que nós vamos? É a Deus. É Deus. Eu cheguei aqui na França, não é fácil emigrar, há combates. Ou tens Deus ou você não consegue
a vida do imigrador. E da maneira que eu imigrei, como uma criança doente, porque quando cheguei aqui não foi fácil também, ainda andávamos nos hospitais. Então, como eu dizia que quando eu cheguei para aqui, esta igreja na qual eu estou hoje, na qual eu sirvo hoje, onde eu fiz o verdadeiro encontro com Deus, eu me lembro que eu cheguei aqui, não, eu estava noutra cidade. Estava noutra cidade e já estava atrás já trabalhava um tempo, mas não conseguia uma casa. Conseguia uma casa, então eu fui pedindo a Deus, fui orando. Mas acabou o ano letivo, porque aqui o ano letivo acaba em julho. Eu despedi lá na escola do meu filho que talvez ele já não estaria nessa escola porque nós havíamos de mudar de casa, porque eu estava feliz que eu já tinha um trabalho, já estava legalizada e que havia de ter um canto meu. Porque quando eu cheguei aqui na França, eu estava a viver com uma senhora que nos recebeu. Então, eu comecei a ver, meado de julho, nada. Agosto, nada. Então eu vou lá para a assistente social dizer, não, já é muito tempo que eu peço uma casa, eu também quero ter a minha privacidade. Ela me disse, mas vais ter que... Há muita gente que está à espera há 3 anos. Eu saí daquele lugar desesperada, peguei no telefone e estava a falar com uma amiga. E eu disse, Cristina, estou cansada. Mas eu conversando com ela, desabafando, eu disse, Cristina, Deus está a falar comigo que o meu lugar não é aqui. Às vezes nós pensamos que é algo nosso, é o nosso pensar, mas era Deus que estava a falar. Eu disse, não, ele está a dizer que não é aqui, Cristina. Mas eu também não sabia onde era. Chego em casa, estava na varanda, esta minha pastora daqui, que eu conhecia em Angola, eu já não falava com ela há um tempo. Cheguei na varanda, comecei a refletir, Deus, 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 Deus. Eu ouço o telefonema dela. Ouço o telefonema dela. Está tudo bem, nunca mais. Disse, estou cansada, eu estou à procura de uma cidade onde me dá paz. Uma cidade calma. E ela me disse, vem para aqui é calmo. E eu já tinha um contrato com o Estado, para trabalhar no Estado 2 anos. Contrato fechado, tudo. Mas quando Deus... E eu estava contente daquele emprego, porque fomos várias pessoas a fazer teste e eu fui escolhida. E entrar no Estado aqui na França não é uma coisa fácil. Mas eu consegui. Glória a Deus. E eu venho para aqui. Mas tudo já estava no plano de Deus, porque a minha conversão era aqui nessa cidade. Aleluia. Cheguei num sábado, o marido dela, que é o pastor, foi me apanhar na garra. Cheguei atormentada, porque quando tu não tens o verdadeiro encontro com Deus, tu és uma mulher sem paz. Tu és um homem sem paz. Ele me viu perturbada. Mas eu, ao entrar, eu disse, aqui é o meu lugar. Eu vou ficar aqui. Amém. E lá, no domingo, eles convidaram para ir à igreja. Quando eu entrei naquela igreja, porque antigamente aqui, nós na Europa, as igrejas é diferente. As pessoas saem de férias para irem para outros países. E você não encontra uma igreja cheia 100%. Porque as pessoas saem de férias, não é como na África. Não é na África com férias ou sem férias, as igrejas estão cheias. Mas nem as igrejas estão cheias. Eu fui tocada, conforme eu fui tocada quando eu entrei naquele lugar, naquele dia. E não éramos muitos. Entrei naquele lugar, cansada de tudo, de todas as situações que eu ia passando. Cansada mesmo. Mas naquele dia, quando eu entrei ali, onde não tinha um grupo de louvor para te levar, porque estava de férias, eles na altura até ainda não eram os pastores da igreja, porque os pastores também foram de férias. Eles eram os pregadores da igreja. Mas que culto abençoado. Desde aquele dia que eu coloquei
os meus pés naquela igreja, eu já não fui a mesma, não. Amém. Amém. E eu te vejo realmente a falar dessa igreja com esse todo amor, inclusive é um lugar também que me recebeu Amém. com braços abertos sempre que eu venho para cá. Amém. E o que é que tu fazes dentro dessa congregação? Qual é a tua missão? Qual é o teu ministério aí nesse lugar? Glória a Deus. Falar muito, antes até de poder falar deste ministério, eu quando entrei, como eu estava a dizer, tive o meu primeiro encontro com Deus, foi um clique. E depois tive que passar por uma discipulação. Amém. A pastora na altura discipulou-me para eu poder conhecer mais um bocadinho de Cristo, de Deus. Amém. Ela começou a me discipular. E consoante o discípulo, eu fui conhecendo algumas coisas. Por quê? Porque eu normalmente eu ia a Cristo por interesse. Ou ia para Cristo por causa do emprego, ou por causa de uma cura de uma enfermidade, ou por causa do interesse de um carro que eu quero comprar. Era sempre, eu só entrava na presença de Cristo para pedir. E olha aqui a situação de muitos. De muitos. Yeah. Verdadeiramente eu não amava Cristo. Cristo, eu fazia Cristo como meu mordomo. Eu quero, Pai. Eu quero, Pai. Eu quero, Pai. Eu quero. Eu só sabia pedir. Então isso na minha confissão começou a me fazer muito mal no discipulado. E eu um dia cheguei à pastora e disse, olha, pastora, eu sinto-me mal, porque eu só venho a Cristo a pedir, mas Ele não é isso, e não é isso que Ele quer de nós, do que tu estás a ensinar-me nesse discipulado, através da palavra de Deus, através da Bíblia. Eu sou má, eu não venho a Cristo, venho a Cristo de maneira errada. Ela, minha pastora, a pastora que estava aqui na altura, ela riu e ela me disse, eu nunca esqueço até hoje, mas hoje, Esmeralda, qual é o filho que não vai ao pai por interesse? Agora mesmo, se o Brian quiser um bombom, ele vai vir a ti e vai te dar um beijo. E depois vai dizer, mamãe, dá-me um bombom. Com Deus é a mesma coisa. Até você aprender a conhecer. Até você ter intimidade com Ele. Então não te sintas frustrada, porque quando tu começas a conhecer o verdadeiro Evangelho, quando tu começas a conhecer verdadeiramente quem é Deus, quando tu começas a amar Deus verdadeiramente, então você começa a ver que você tem sido injusta com Deus. Então foi quando eu tive essa preparação. Glória a Deus. Tive essa preparação e depois como nos encontramos, né, num grupo também de uma escola dominicana, que era dirigido por um irmão nosso, e foi lá. Lá também comecei a ser cheia. Por quê? Porque foi numa fase que eu entro para a conversão e acontece aquela coisa do Covid. Então não tinha como, ou você se entrega ou você morre. Então, como todos nós estávamos tão apavorados com aquilo tudo, fomos mais sensíveis à voz do Senhor. Eu disse, Senhor, eu me entrego. Já vi tudo. A quem permaneceu? A quem não permaneceu? A quem não permaneceu, então foi. Quando eu comecei a me entregar na igreja, houve uma fase que eu caí, como sabes. E já queria chegar mesmo a esse ponto sobre a queda. Amém. A queda. Porque muitas vezes nós experimentamos o Evangelho, nós experimentamos aquela atmosfera e tudo quanto o Senhor faz, aquele mover, mas chega uma altura da nossa caminhada que nós ouvimos mais fora que propriamente a Deus. E é nesse ponto que eu gostava de falar contigo. Você que já experimentou aquela atmosfera, como é que foi para ti saber que eu pequei contra o Espírito Santo, eu entristeci o Espírito Santo? Como é que foi essa volta? Você estando consciente do teu estado, como é que foi essa volta para Cristo? Por isso eu prefiro primeiro
antes de falar do servir, eu prefiro primeiro falar da Da queda. queda, amém. Glória a Deus. Porque faz parte do processo. Amém. Faz parte do processo. Às vezes é necessário, muitas das vezes, temos essa prova da queda. Mas atenção, você não vai procurar a queda. Caminhar com Deus tem um sentido. Você caminha no bem ou você caminha no mal. E quando você caminha no mal, antes, quando eu não conhecia o princípio da palavra, quando eu não conhecia os mandamentos, eu podia fazer, pecar normal, sem nenhuma acusação, entende? Então eu converti-me, a minha conversão foi assim, brusca. Foi uma coisa, eu tive o verdadeiro encontro com Deus. Eu fui buscando. Houve testemunho das pessoas, não, ela mudou, a minha família alegrou-se com isso. Porque o ser convertido não é você mostrar que eu sou convertida. As tuas ações. O ser convertido não é fazer com que os outros vejam que tu és convertida. O ser convertido não é você deixar o pecado para mostrar no outro. É algo que é automático. É Deus que vem e começa a tirar e começa a te levar na presença dele. Você vai, ele chama. Você tem sensibilidade à voz. E eu estava já no nível que todo mundo, uau, mudou. A minha queda foi numas férias. É por isso muitas das vezes se diz que de onde Deus te tirou, você já não pode voltar. Amém. As pessoas muitas das vezes dizem, eu como provei essa experiência, as pessoas muitas das vezes dizem, não, converteu-se. Então há meios que já não vêm, está armada. Não é. É porque aquele meio já não é para você estar. Glória a Deus. E se você for, é Deus te mandando. É Deus te mandando. Eu peguei, um dia desses, uma amiga telefonou, estávamos numa conversa. Não, olha, vamos tirar umas férias. Vamos para a Holanda, vamos a Amsterdã. No telefonema, nem dinheiro tínhamos para comprar o bilhete para ir para essas férias. Tínhamos que esperar o final do mês, porque nós trabalhamos e esperamos no final do mês. E essa amiga disse, não, eu vou ligar para um amigo rápido, ele tem sempre, ele vai nos dar depois tu me devolves o dinheiro. E como Satanás é astuto, rapidamente deu certo, compramos os bilhetes, final do mês chegou, toca aí, veio o meu dinheiro, vamos. Mas eu disse logo à minha amiga, porque ela não é desta cidade, eu disse, eu agora, há sítios onde eu já não piso mais. Então, se vamos para Amsterdã, é sítios calmos. É Amsterdã. Todo mundo conhece o que rola naquele meio. Lá pegamos, fomos. Não, levamos jantar, mas depois, olha, vamos para um bar, calmo, ok. Misericórdia. Vamos dizer assim, naquilo que tu és fraco, não tenta. Não tenta Deus. Nem mesmo o próprio demônio lhe tenta. Se quer comer um bar, nós aqui, os bares aqui na França, é tudo calmo. É bar-restaurante, como se chama aqui. Saímos dali e fomos para esse tal bar. Mas tudo já estava preparado. Quando eu entrei para aquele bar, eu já não fui a mesma. Já me dei a fazer coisas que eu já tinha largado. E foi ali a minha queda. Mas eu ia à igreja, porque muitas das vezes você, quando cai, você não reconhece que você está caída. Amém, é verdade. Você não reconhece. Não, pequei ali, vou orar e tudo vai estar bem, tudo vai passar. Peço perdão, mas as coisas não são assim. Como eu dizia lá para trás, Deus não é nosso mordomo. E eu fui vivendo a minha vida durante esse tempo. Houve levantes antes de eu ir. Separei um bocadinho. Porque, amado,
você não vai conseguir ser igreja só você. Quando Deus falou sobre as igrejas, quando Deus falou sobre o seu corpo, que somos nós, não é só você. Amém. A igreja não é a casa onde nós vamos, mas somos todos nós, é uma unidade de pessoas. Então, naquela altura, eu também já tinha me separado um bocadinho da igreja. E lá veio a minha grande queda. Foi uma luta grande. Eu orava, mas você só ora mesmo. Estás a se enganar que tudo está bem, mas enquanto que não está bem, não há paz na tua vida. Por mais até que vais ter comida, trabalho, mas vai te faltar sempre algo. Porque você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença de Deus, é um vazio na tua vida. É algo que não se entende. Na graça de Deus, nesse tempo que eu tive caída, porque caí. Eu tenho, graças a Deus, tenho um filho com uma graça que nunca me deixou. Ele era a minha força, ele era o meu suporte, ele que dizia, mamãe, vamos orar. E eu ia orar daquela maneira, e eu nem tinha percebido que o meu Deus ali já não estava. Ele estava porque ele nunca nos deixou, mas eu já não sentia a presença dele. Eu fui. Depois comecei a ir para uma outra igreja, uma igreja francesa. Lá comecei a congregar e depois, não, gosto sempre de estar num grupo. O caminhar com Deus, amado, não é só ir à igreja. Você tem que atender o teu chamado. Cada um de nós, irmã Mônica, cada um de nós tem um chamado. O estar na igreja não é só ir todo domingo às sextas-feiras. Você tem que servir a Deus. Você tem que atender o teu chamado. É mesmo nós não queremos atender o nosso chamado porque nós não queremos largar. Eu pedia naquela igreja, quando anunciavam retiros, eu quero ir. Não, mas a tua idade já não dá mais. Até ia com uma amiga. Fui pedir mais a segunda vez. Não, a tua idade já não dá. A minha amiga disse, a irmã Maria disse, para, você já é velha. Se não, desculpa. Para Cristo não tem idade. Mas eu ia, porque gosto sempre de ir aos domingos ao culto. Mas eu já tinha essa vontade, porque eu queria formar igreja sozinha. Mas Deus já me chamava para interceder com mulheres. Deus já me chamava nisso. Ele já dizia, você é intercessora. Mas chamou Deus, me dá o ponta de lança, vou abrir um grupo de oração. Até isso, era isso que eu... Vou abrir um grupo de oração, por favor. E aí já tocamos no aquilo que é o teu ministério. Ministério. Sim. Amém. Aí já chego no ministério. Aí num domingo fomos para o culto, eu e meu filho. E ele me disse, saímos do culto, eu no carro, né? Ela atrás, eu a conduzi. Ele disse, mamãe, eu tive um sonho. Tive um sonho com a mamã, na qual a mamã estava com várias mulheres intercedendo e a mamã era a maior intercessora. Eu fiz assim no carro, olhei para trás e eu disse, meu filho, você às vezes fala com cada coisa. Lá naquela semana que ele me deu essa profecia, na outra semana eu disse, mamãe, antes de irmos para a igreja, ele me disse, mamãe, porque na outra igreja nós íamos às 10, mas na minha igreja, onde eu congrego, é de tarde. E ele chegou assim, mas parecia que não era ele, era Deus. Mamãe, hoje vamos em que igreja? Vamos na nossa ou vamos na igreja francesa? Me caiu um balde d'água, eu disse, não, hoje vamos na nossa. E lá peguei e retornei na igreja. Fui buscando. A mesma igreja que te recebeu quando chegaste Quando aqui. eu cheguei aqui. Amém. Às vezes é necessário nós passarmos por essas batalhas para podermos entender o nosso chamado. Às vezes Deus aperta mesmo para nós tomarmos a decisão firme. Amém. E lá eu peguei, cheguei à igreja, os irmãos me receberam todos contentes. Porque quando eu caí, voltei a fazer as coisas que eu já não fazia. Voltei a paixão no mundo, tudo. Voltei a fornicar,
Bem, na verdade, quando eu me converti a primeira vez, eu ainda bebi. Porque na Bíblia está que beber não é pecado. Eu não vou dizer que é pecado, mas cada um Deus trata da sua maneira. E a cada chamado é necessário uma separação, uma renúncia. E lá cheguei, o pastor chamou-me. Não, o pastor me chamou numa sala privada depois do culto. E ele me disse, Ana, está tudo bem? Eu disse, sim, pastor. Como é que está a tua vida com Deus? Ainda fica naquele orgulho, naquela soberba. Essa pergunta. Eu disse, não, pastor, graças a Deus está bem. Eu oro, eu busco. Enganoso o nosso coração. Nosso coração. Como é um homem de Deus, é um servo de Deus, ele decidiu logo. Disse, tá bom, e agora fala-me um bocadinho. Na conversa eu comecei a me abrir com ele. Disse, pastor, bem, na verdade, eu busco, mas eu já não sinto Deus. Quando estou no meu quarto, aquela presença eu já não tenho. Bem, na verdade, eu estou... Antes até de confessar, ainda criei, montei uma coisa. Estou bem, estou com alguém, vou casar. Estamos a fazer planos até de ir junto em Angola, porque estávamos juntos. Mas nós não estávamos como Deus manda, como os mandamentos de Deus mandam. E lá eu não aguentei, comecei a falar com ele. Ele não me julgou. A única coisa que ele me disse, filho, sempre que tu fores orar, medita na palavra. Não ouve essas vozes que te acusam, que tu já não és digna de estar na presença do Senhor. E aquilo que eu estava vivendo, eu não lhe expliquei. Mas o Espírito disse, Deus te recebe. Não tem sempre que essa voz vai vir te dizer que não és digna. E era o que me acontecia. Eu orava, já não és digna. Você falhou, você caiu, você não é nada. Você está no pecado. E eu não conseguia mais ver a presença do Senhor. Mas o Senhor está conosco. O Senhor não nos dá as costas. Às vezes são essas vozes enganadoras que vêm. Da irmã Mônica, eu saí dali aliviada. Glória a Deus. Continuei porque já estava na minha busca de santidade. Disse, Deus, eu te dou 3 meses para eu voltar a ter um encontro contigo. E lá fui buscando. E de repente estava numa relação com alguém, mas também que era uma relação que não era da vontade de Deus. Havia muita coisa tóxica no meio da relação. E quando eu saí daquela conversa com o meu pastor, ali eu pude entender. Eu vi um homem que quer lutar, quer casar, quer ter filhos. Até fazia técnicas para eu engravidar, irmão. Mas Deus não permitiu. Quando eu saí daquela sala, eu já não fui a mesma com as minhas decisões. Glória a Deus. Naquela mesma semana eu tinha só mais 2 semanas para ficar aqui, depois eu ia de férias para Angola. Lá o Senhor levantou algo e disse, não posso. Vamos terminar essa relação. Se eu teve que me tirar, eu teve que dizer, a primeira coisa que você vai fazer é sair da vida desse homem. Glória a Deus. E é difícil você largar um homem que você ama. Mas você não está bem com esse homem. Esse homem, a tua missão não é a mesma desse homem. Aí está. A quem pode estar relacionado com o ateu? E esse ateu, através da busca, se converter. Mas há quem também não tem esse chamado. Então, a primeira coisa que Deus tocou, eu saí dessa vida da fornicação. Porque não tem como. Não. Eu renunciei, eu amava, eu gostava dele. Eu renunciei. Mas acredita que quando Deus te tira, você aquele sentimento, aquela paixão, tudo vai. Tudo vai. E eu aceitei renunciar. E às vezes nós vamos ter que aceitar renunciar. Não se apegar numa coisa. Porque muitas das vezes eu falo do homem por quê? Porque foi a coisa que eu estava mais assim, obcecada naquela altura. Então Deus disse, para eu trabalhar em ti, eu vou ter que te tirar. Eu vou ter que te tirar. E porque você não está fazendo uma coisa certa.
E lá eu peguei, separei-me dele, foi doloroso. Ele ainda tentou dar uma crise naquele dia que eu estava a dizer, acabou assim, não, vais ter a força, mas eu já não posso. Porque também não estava numa relação, era uma relação tóxica. Um homem ciumento, um homem que eu estava sem paz, eu até inflamei, eu engordei de tanto. E lá eu fui buscando, eu disse a Deus, a minha santificação eram 3 meses. Minha irmã, não é no nosso tempo. 3 meses passou nada. É por isso só eu digo, Senhor, me ajuda a não cair mais. Porque custou eu novamente ver a face dele. Lá fui buscando, jejuns, orações, aquela coisa. Eu ainda ia à igreja, o culto era às 15, mas eu chegava 15h30, 15h40. Mas Deus, ele foi lapidando. Através também das minhas irmãs, umas a falarem dos horários. Mas tens que chegar cedo, não é assim? Foram me puxando as irmãs, oração, tudo aquilo, fui congregando. Até naquele dia que passaram 9 meses de santificação. Estávamos no jejum com a igreja e eu saí do jejum. Todos nós temos um propósito, irmã mãe. Todos nós temos um chamado. Satanás, ele pode dizer que não, mas nós temos. Como Jesus chamou Pedro, ele também nos chamou. Ele nos chama. Às vezes nós não queremos atender o chamado porque nós não queremos largar essa vida do mundo. Porque para você atender o chamado, você tem que largar. Tem que renunciar. Tem que haver renúncia. E lá, oramos até meia-noite e tal, quase 1h, para abrir o jejum. E eu estava aqui deitada. Aquela semana vivi muita coisa sobrenatural. De repente o Senhor Deus me disse, entra nas tuas redes sociais. Ele já estava lá preparado para o meu chamado. Começa a apagar tudo que é fotos impuras. Você é uma serva. Ela assim ia falar comigo. Você é uma serva. Começa a me apagar. Irmã Mônica, eu gosto de fotos. Eram muitas fotos que até hoje eu ainda reviso para ver se ainda uma dessas fotos ficou. Eu já, pai, estou cansada. Continua. Pai, da manhã estou fui apagando todas as fotos impuras. Fotos mesmo que não agrada os olhos de Deus. Eu até cheguei a dar esse testemunho. No dia seguinte, já estava quase a hora para entrarmos na oração. Apanhei um sono aqui no canapé da sala. Eu senti, Deus me tocou, me despertou. Eu senti a mão dele, senti ela me despertar. Eu despertei a hora e entro. E ali já estava me preparando. Comecei a ter aquela restauração. Comecei a sentir o chamado. Uma vez eu ligo para a pastora, eu digo, porque as pessoas querem sempre me ligar para orar. Querem sempre me ligar para um conselho. Até mulheres que são casadas, eu ainda não sou casada, ligam-me. Eu tenho sempre uma palavra para poder unir. Tenho sempre uma palavra para trazer paz. Vão sempre me ligar, ora por mim, aquilo. E era um pedido de alguém que me pediu para orar. E eu disse a pastora, eu não sei, eu sinto. E este é o meu chamado. Eu sinto isso. Mas eu vou orar, é uma grande luta, mas eu vou me enfrentar. Glória a Deus. Lá me meti. E lá começou o treinamento. Mas ali eram os meus lábios só que falavam, eu não tinha certeza. Até um dia que eu ia para a igreja, havia uma senhora. Quando eu abraçava ela, Deus me mostrava que aquela senhora precisa. Eu abraçava muito aquela senhora. De repente, um dia na igreja, eu ainda não servia como intercessora. Eu abracei a senhora.
E eu sempre que eu me encontrava com a senhora na igreja, eu dava-lhe palavra de fé. E eu falava coisas que estavam acontecendo na vida dela, mas eu não sabia. Porque quando nós não temos intimidade com Deus, nós não entendemos o Espírito falando. Isso. O Espírito Santo fala, ele revela. Nós não conseguimos entender Você está a revelar, mas você não sabe. Porque você não tem aquela intimidade ainda com Deus. E lá foi assim que Deus me orientou. Eu ainda não estava servindo a igreja. Ele me disse assim, eu te ordeno. Vais pegar esta mulher e você vai fazer um trabalho com ela de libertação. Jamais você tem líderes. Jamais você deve passar à frente dos teus líderes. Eu recebi isso de Deus, eu podia fazer sozinha. Mas eu logo dia seguinte liguei para a pastora. Falei primeiro com o irmão, o levita, e que eu conheço, ele disse não, prossiga, ela precisa. Mas é uma confirmação de Deus. Glória a Deus. Que já não sou eu a pedir. Glória a Deus. Lá falei com a pastora me disse, mas avança. Eu ainda não servia na igreja. Mas ali foi a minha maior prova. Daí eu peguei, eu disse, irmão, vamos fazer 7 dias de jejum e oração, mas os 3 dias eu só vou estar ministrar a palavra. E eu fico do meu lado a me preparar antes de nós entrar nesses 7 dias, e você fica do teu lado a se preparar antes desses 7 dias. E lá eu me preparei. Chegou a hora certa, começamos a fazer o trabalho. Eu disse, irmã, é o trabalho dele, sem eu saber, ela a dirigir tudo. Porque não é nosso, nós não temos essa graça, é dele. Amém. Eu disse, irmã, vamos fazer 3 dias. Eu pedi perdão e o amor. Porque tu não tens como libertar uma alma se o coração dela não estiver preenchido com amor. Se o coração dela não estiver preenchido com arrependimento. Se o coração dele não estiver arrependido, porque no arrependimento lá também está o perdão. O liberar o perdão. Então o Espírito Santo me ordenou desta maneira. Glória a Deus. Então... Só nós a fazer esse trabalho de amor, arrependimento. A graça divina do Senhor já começou a se manifestar. Amém. Então foi por esse fio, por essa via que começou o teu ministério na igreja. E que é a área que trabalhas, né, pela graça de Deus até hoje. E que eu sou testemunha disso. E eu agradeço a Deus muito por Ele ter usado e estar a usar a tua vida e a tua trajetória toda. E eu gostava assim, muito rapidamente, que você falasse uma palavra a essa nova geração, um conselho a essa nova geração, assim, para terminar o nosso momento, que foi uma bênção. Eu sei que vocês estão aí a reclamar que foi um pouco mais. Nós não podemos ficar aqui. Estaria aqui falando muita coisa, muita Amém. Mais. Amém. E vocês já notaram que quando é para falar de Jesus, a boca fica doce. Não tem como parar. Amém. Olha, amados, não tem melhor coisa. Amém. Então, rapidamente, eu gostava que você deixasse aos nossos irmãos uma palavra para a nova geração. Eu deixo um despertamento. Amém. Dizer que tu és geração eleita. Glória a Deus. Que tu foste escolhida, foste escolhido. É um chamado divino em ti. Através desse testemunho, quando tu acabas de ouvir, pergunta, Senhor, qual é o meu chamado? E te convido, você que não conhece Cristo, vem a Cristo. Aleluia. Não tem coisa melhor. Vocês ouviram um bocadinho. Eu larguei, eu deixei, e até hoje ainda luto para deixar umas coisas, mas não tem melhor coisa do que você buscar a salvação. Essa terra não tem nada para nos oferecer, que nos aguarda lá. É muito melhor. Então vem a Cristo.
Com Cristo, você dorme com paz. Glória a Deus. Você acorda com paz. Amém. Com Cristo, você batalha com paz. Com Cristo, você combate as doenças. Tudo na paz. Então, o que eu te deixo aqui, amado, você que serve Deus, mas um pé está dentro e um pé está fora. Determina-te. Vem para Cristo. Amém. Vem somente. Ele não gosta de ser dividido. Glória a Deus. Ele diz que onde tem um altar que não professa o nome dele, ele ali não está. Terrível. Então, tira esses altares da tua vida. Não fica com o pé à frente ou o pé atrás. Não anda nem à esquerda nem à direita. Somente firme na rocha inabalável que é Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Então, eu não tenho mais nada para acrescentar. Vocês ouviram a nossa irmã, o testemunho dela. Partilhem esse testemunho com muitas outras almas que eu acredito que vai tocar, que vai mesmo convencer outras almas a despertarem. E a palavra da nossa irmã foi essa: desperta, desperta. Eu te agradeço, minha irmã, Eu que te por aceitar agradeço. o nosso convite. Eu que Eu agradeço, peço que irmã o Mônica. Senhor abençoe a tua vida, Aleluia. o teu ministério, Obrigada. todos os dias da tua vida, Aleluia. até que Ele venha. Aleluia. Que Ele também, Obrigada, que o Senhor aleluia. abençoe-te Aleluia. muito, em nome De de Jesus. Que Ele também possa abençoar Amém. através dessas redes. Amém, glória a Deus. Porque o Senhor nos chama para levar as vidas para o reino dele. Glória a Para que Ele Deus. possa te capacitar, não por seguidores, Amém. mas tudo para o seu reino, Glória porque a a Deus. glória é para Ele. Glória a Deus. Se Ele colocou esse projeto no teu coração, minha oração a Deus é que Ele te dê a força, que Ele te capacite e que todos os levantes das trevas para vir paralisar esse projeto na qual almas serão alcançadas através desse organismo. Eu repreendo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor seja o alvo deste projeto. Amém. E que a cada vida que chegar aqui para testemunhar, possa testemunhar através de Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada. Aleluia. E nós começamos esse quadro com uma intercessora. Olha como Aleluia. Deus faz as coisas. Aleluia. Fiquem com a paz do Senhor e que o Paz do Senhor vos Senhor. abençoe, meus Aleluia. irmãos. Até já.